Outro questionamento muito frequente é em relação a métodos de curta ação ou métodos de longa ação. Gente, o que é isso? Então, de uns anos para cá, a gente tem falado muito sobre os LARCs, né? Sigla em inglês, né? A gente está falando dos métodos de longa ação reversíveis, tá? Alguns autores colocam também o anel e o injetável como métodos de longa ação. Mas para esclarecer que no curso a gente vai estar considerando métodos de curta ação, os orais, adesivo, injetável, anel, tá? E a gente vai considerar como longa ação os implantes e os dispositivos intrauterinos. Só para deixar mais claro, para evitar qualquer tipo de dúvida. O pensamento rápido que vem para definir método de longa ação e método de curta ação é a questão do custo-benefício, tá? Então a gente sabe que para você lançar mão de um método de longa ação, você vai ter um custo imediato que pode ser maior. Então eles estão disponíveis, alguns deles estão disponíveis pelo SUS gratuitamente, mas muitas pessoas que estão fazendo o curso eu sei que utilizam do sistema privado. Então, no momento de você fazer uma colocação de um DIU, você pode estar buscando um profissional que faça isso pelo seu convênio ou particular. Considerando que você vai pagar por esse serviço, realmente, o custo que você vai ter de imediato para colocar um implante ou um DIU, ele parece ser maior. Se você fizer a conta no longo prazo, então se você não planeja engravidar por agora, se você faz a conta no longo prazo, dá muito semelhante. Na verdade, o método de elongação acaba sendo ainda mais barato. Então você tem o DIU de cobre durando 10 anos, tem DIU de cobre que dura 5 anos também, o de prata dura 5 anos, os hormonais, os DIUs hormonais também duram 5 anos e o implante contraceptivo dura 3 anos. Então, se você fizer a conta do custo que você vai ter e dividir por esse período de duração, realmente você vai ver que o método sai um custo bem razoável, tá? Muitas vezes até mais barato do que você usando um outro método de uso diário. Então, o primeiro pensamento que a pessoa tem geralmente é em relação a isso, em relação ao custo, tá? Então, esclarecendo, se você fica pelo menos 2 anos com um método de elongação, ele já equivale ao que você gastaria em relação aos métodos de curta ação, tá? Outra questão principal é o que eu já comentei aqui com vocês em relação à eficácia na vida real. Então, o que é isso? Para algumas mulheres, mesmo querendo engravidar dentro de um ano e meio, a gente acaba indicando também um método de elongação. Por quê? Se essa mulher, por acaso, já esqueceu a pílula oral, se ela costuma esquecer o momento de trocar o adesivo, de trocar o anel, se ela perde a data do injetável, ou se ela tem dificuldade de achar alguém para fazer a aplicação, ou se ela mesma não faz. Então, qualquer questão em relação ao mau uso por comportamento, né, por necessidade de uma ação diária que você tenha. E se naquele momento você engravidar seria uma tragédia, a gente passa a colocar realmente um método de elongação para garantir que essa mulher tenha eficácia. Mas se a pessoa é disciplinada, se a pessoa não esquece, se a pessoa não fica usando pelo dia seguinte, aí realmente a gente consegue definir um método de curtação sim para algumas mulheres sem precisar lançar mão de elongação. Então, se você me perguntar assim, tá ali, o que é mais moderno, o que tem sido mais atual, né? O que é o mais atual? O mais atual é fazer uso realmente de baixas dosagens de hormônio. Então, menor dosagem de hormônio possível, e isso a gente pode conseguir com pílula, a gente pode conseguir com vários métodos, não quer dizer só colocar a DIU, não, tá? Agora, todo mundo tem massacrado em relação ao uso dos LARCs, porque realmente já tá aí comprovado, a maioria das mulheres já esqueceu em algum momento de tomar a pílula. Então, se a gente está falando que você busca ajuda para realmente contracepção, para evitar gestação, você realmente tem que estar num grupo bem disciplinado que vá realmente seguir aquelas orientações para fazer uso de um método comportamental ou para fazer uso de um método de uso diário. Caso contrário, a gente realmente orienta que você vá para método de elongação. Isso é posicionamento de American College, Royal College, posicionamento das instituições brasileiras. Então eu coloquei para vocês a ferramenta Uma Só Pergunta da Febrasgo. É exatamente isso. Quando você quer engravidar? É um pouco mais de um ano? Então vamos pensar primeiro em método de longa duração. Se você não tiver nenhum que se adapte a você, vamos ver um de curta duração. Ah, não, mas eu não quero ter nada dentro do meu corpo. Ok,
você vai usar um método de encurtação, mas sabendo que você realmente precisa tomar, assim, responsabilidade e fazer o uso direitinho, porque senão você vai engravidar. Outra coisa que as pessoas pensam também em relação ao método de curtação e em relação ao método de longação, tá? É muito comum no consultório, eu recebo muitas meninas trazidas pelos pais que já estão namorando, estão pensando em iniciar atividade sexual e os pais querem já usar alguma coisa para definir assim que ela realmente não vai engravidar. Então, para adolescentes, a recomendação também, falo mais uma vez, seria método de elongação. Mas em alguns momentos essa menina é virgem ainda, então não tem como a gente manipular o útero colocando um DIU, por exemplo, tá? Então, geralmente o que a gente faz? A gente dá a opção do método oral. Assim, não pode colocar DIU, mas também não vai conseguir botar um anel vaginal, por exemplo, né? Porque o ímã realmente estaria íntegro. Então, para essas meninas virgens, a gente geralmente introduz o medicamento oral, tá? Só que com um combinado. Então, você vai usar o oral. Isso, se não for virgem e for usar o oral, a gente também faz esse tipo de orientação. Você vai usar o oral. Começa nesse primeiro mês. Terminou a cartela, você vai ver quantos você esqueceu. São 3 meses de adaptação, mas já na primeira cartela, se você começa esquecendo, gente, tem que mudar o método. Então vai para o injetável, vai para o adesivo ou até para o implante. Eu tenho colocado bastante o implante, tá? Porque ele é no braço, então não tem a dificuldade de manipulação vaginal, né? Em que não teve relação. Então coloca no braço e a gente garante aí a contracepção. Lógico que a gente vai estar avaliando efeitos colaterais, questões de saúde, contraindicação. Mas pensando numa pessoa saudável que não tenha nada, restrição, adolescente, a tendência nossa é fazer o uso de elongação também, tá? Agora, se a pessoa realmente não tiver iniciado a atividade sexual ainda, a gente faz esse combinado. Do contrário, bota o implante. A grande luta é realmente contra a gravidez indesejada, porque existem tantas opções, que é inadmissível a gente ter uma gestação não planejada, sabe? A gente precisa dominar o uso do nosso método, a gente precisa se respeitar. Então, não é uma competição, não é para você se sentir mal, porque a outra mulher lembra de tomar todo dia e você não. Eu não falo isso para despertar um sentimento ruim. Eu falo isso no sentido de aceitação. Nós somos diferentes. Se você consegue identificar que você não vai dar conta de usar, muda para outro, esse é o mais importante. Então, na verdade, a competição é com você mesma e o que você quer. Então, nesse momento, o foco é não engravidar. Então, você precisa entender, não, olha, eu quero me empenhar, vou botar o celular para despertar, vou pedir ajuda, vou dividir com um parceiro, vou dividir com a mãe, vou dividir com alguém, mas o ideal é você ter esse controle, né? Então, você se dá um prazo. Quantos você esqueceu nos últimos 3 meses? Gente, inadmissível. Quantas vezes você usou a pílula do dia seguinte utilizando um método? Inadmissível. Tem que usar um método eficaz que não precise de você ficar usando pílula do dia seguinte. Então, se você está usando pílula do dia seguinte, é porque realmente o método não é o ideal para você. Não estou falando isso para que você se sinta mal, pelo contrário. Eu estou dizendo isso porque você tem tantas opções que não tem sentido ficar batendo cabeça num método que não está o ideal para você. E se você dá conta de usar seu método direitinho, você está de parabéns. Você está de parabéns.